Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, gente, essas lives de quarta-feira que a gente faz lá pelo Instagram do História de Sonhos, em que também compartilha em outras plataformas, tem sido incrível. Uma grande oportunidade que o História de Sonhos está vivenciando de poder, inclusive, trazer profissionais de diversas áreas para acrescentar no conhecimento que a gente partilha. Vocês podem acreditar ou não, mas cada vez que um profissional é agregado à História de Sonhos, vem falar com vocês, mostrar o conhecimento, é automático a gente também ter ganhos. Eu quero agradecer em especial porque nós tivemos uma quantidade de pais muito grande acompanhando a live que hoje vocês vão ver aqui. Quando nós reproduzimos ela lá no Instagram, nós tivemos um número de pais bem elevado acompanhando, adultos, porque a gente falou muito sobre o amor exigente. O convidado de hoje é o Luiz Fernando Calduro. Ele é presidente da FEAE, Federação do Amor Exigente, e é uma instituição que eu tenho um respeito profundo. Nos últimos 6 anos, o Amor Exigente vem ajudando o História de Sonhos, e nesse mês em especial, poder ouvir o que eles têm a falar só tem trazido para a gente benefícios. Desde os depoimentos de alguns voluntários que já estão disponíveis na íntegra lá no canal do YouTube. No Instagram vocês viram flashes, no Facebook vocês viram flashes desses depoimentos, mas no Facebook, no YouTube, os depoimentos estão na íntegra, sem corte, com a edição apenas de letras, para que vocês não perdessem nada da experiência de ouvir essas histórias. Histórias de muito amor, mas amor que precisou aprender a ser exigente. Eu tenho muito a falar com vocês hoje. Vamos aos informes da semana. Esse mês em especial, vocês estão perguntando por que a gente não está falando sobre o livro Ansiedade, porque eu tenho que conhecer. Esse mês em especial, nós do História de Sonhos nos dedicamos a falar sobre o livro do Amor Exigente. É um livro que proporciona uma grande transformação. É um livro de cabeceira, é um livro que a gente deve ler e meditar em cada parágrafo. Então, por isso, nós, esse mês, não estamos falando do nosso livro Ansiedade, porque tenho que conhecer, para que a gente pudesse falar e indicar somente o livro voltado do amor exigente, dos princípios do amor exigente, que eu quero que vocês conheçam. Foi um foco do História de Sonhos esse mês, mostrar para vocês o quanto toda a abrangência do trabalho do amor exigente. Algumas pessoas associam o amor exigente somente a um grupo que auxilia famílias de dependentes químicos, e não, é um grupo de qualidade de vida. O Luiz Fernando vai falar muito isso com a gente hoje, e eu quero que vocês prestem bastante atenção na fala dele. Então é por isso que a gente não deu tanta importância para o nosso, até porque se você for na loja do Instagram, se você for no site do História de Sonhos, se você for na loja do História de Sonhos, você vai ter lá tudo necessário para descobrir como é esse e-book, né? Como faz para comprar, em que plataforma está vendendo. Então a gente está bem tranquilo em relação a isso, tá? Mas se vocês quiserem, pode mandar um direct, a Elisandra responde vocês lá com os canais, mas tá super fácil, lá na bio do Instagram principalmente, você encontra tudo, e aqui na descrição de cada vídeo nosso do YouTube, vocês também encontram, combinado? Bom, o segundo enfoque a partir do dia 20, nós vamos fazer aí o foco voltado para as DSTs. Então vocês entenderam a nossa didática, né? A gente fala primeiro sobre prevenção pelas portas de entrada, em especial pelas questões dos nossos comportamentos, e aí sim a gente aborda a DST. Então lá para o dia 20, vocês vão ter conteúdo disponibilizado para vocês, voltado exclusivamente para as DSTs, ok? Estamos chegando no final do ano, esse é o último mês do ano com as campanhas? Não. Em janeiro nós faremos a campanha do Janeiro Branco, que é um mês voltado somente para a saúde mental, tá? Nós temos aí vários psicólogos que nós vamos conhecer e que vocês vão estar podendo falar diretamente. O primeiro que vocês vão conhecer ainda é esse mês, que é o Danilo. Nós temos 2 lives agendadas com ele.
uma só sobre efeitos psicológicos da dependência química, para encerrar essa parte de questão da dependência química e de comportamentos inadequados, e uma segunda falando dos efeitos psicológicos da DSTs no dia 22. Então fique ligadinho na programação, não perca nada. A gente para? Não, a gente não para. Vai ter conteúdo para vocês, inclusive durante as férias. É lógico, um conteúdo mais leve, né? Mas vai ter conteúdo para vocês nas férias também. Combinado? Vocês estavam querendo e querendo muito a live de hoje. Quando há 6 anos atrás eu conheço o Amor Exigente, eu não tinha, eu não conseguia entender a complexidade do trabalho que eles fazem. Eu não tinha ideia da dimensão do que eles podem proporcionar para as famílias que procuram o trabalho deles. E depois, aprofundando um pouco mais e conhecendo mais, esse ano em especial, acho que até por conta aí da pandemia, eu fui para as redes sociais para procurar um grupo mais próximo. Eu já contei isso para vocês, para encaminhar uma família em especial. E eu tive o privilégio de conhecer 2 coordenadoras regionais do grupo Amor Exigente. A Suzana, que é responsável pelo grupo de Mogi Guaçu, a Fátima, que é coordenadora do grupo de Mogi Mirim. E elas me levaram a ter acesso diretamente ao Luiz Fernando, que é o presidente da FIAE. E nessa fala que eu fiz inicial com o Luiz Fernando, a receptividade foi muito grande. A aceitação de vir falar com os nossos alunos foi foi simples, né? Eu costumo dizer que foi simples, a gente só precisou organizar a agenda. E deu muito certo de ser, inclusive, durante o mês que eu estou amplificando para que vocês conheçam o Grupo Amor Exigente. É importante você dar atenção para a fala que a gente vai construir aqui hoje, eu e o Luiz, porque vocês vão poder entender que o Amor Exigente é muito mais do que um grupo de ajuda só para dependência química. Na verdade, o Amor Exigente é um grupo de ajuda e mútua ajuda voltado para as questões de comportamento. Eu acho que uma das coisas principais que o Amor Exigente proporciona é exatamente isso. Em 1984, o padre Haroldo Ranz, junto com a dona Mara, tiveram a brilhante ideia de criar algo além a questão do tratamento da dependência química. Por quê, né? O que o padre Haroldo percebeu e a dona Mara, inteligentíssima, conseguiu estruturar isso junto com ele? Que as pessoas iam para a clínica, faziam um processo de desintoxicação, recebiam todos os cuidados, e aí tem um período. Quando recebe-se a alta e volta para a família ainda não está preparada. E é ali que o dependente químico, ele tem a sua prova de fogo, vamos dizer assim, né? Porque ele vai estar de volta integralizado à sociedade. E como que ele vai lidar com as questões? Ele já está desintoxicado, ok, mas e as questões comportamentais? Por isso a questão do grupo é primordial, porque no grupo você aprende a lidar também com os seus comportamentos inadequados. E aí criou-se esse grupo de qualidade de vida, né? Essa programação de qualidade de vida. O Amor Exigente, então, hoje tem essa filosofia de qualidade. Hoje não, né? Há 35 anos vem cuidando da qualidade de vida. Você aprender a lidar com os seus comportamentos e com o comportamento do outro. Como que você se porta perante ao comportamento do outro. E receber o Luiz aqui hoje para dar esses detalhes para a gente vai ser fundamental, porque tinha várias coisas do Amor Exigente que eu não conhecia até o começo desse ano, quando eu fui para a internet e pude perceber que o trabalho de prevenção pode ser feito por qualquer pessoa mesmo. No site do Amor Exigente existe inclusive um curso de 15 encontros para que você possa aprender a lidar com a prevenção na sua vida e na vida da sua família. E perceba, se hoje a questão de dependência química é uma das grandes mazelas que nós enfrentamos na sociedade, que os pais ficam malucos quando esse problema chega dentro da casa, nós podemos perceber durante esses 15 encontros
que você pode muito bem trabalhar a prevenção desde o pequenininho, do catatal, 3, 4 anos, até o idoso. Ouçam o que o Luiz tem para falar, ele está chegando e eu quero muito, muito que vocês recebam ele com muito carinho mesmo. Luiz, seja bem-vindo ao História de Sonhos, é um orgulho imenso poder falar com você. Quero já de antemão te agradecer pela acolhida do História de Sonhos. Quero também te agradecer por você já ter feito benefícios, vocês, do Amor Exigente, a tantas famílias que eu encaminhei enquanto professora, mas em especial, Luiz, quero agradecer de coração pelo Amor Exigente tratar tantas vidas e com tanto carinho. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Ana, querida. Uma alegria dizer sim ao seu convite. E já vou começar dizendo que eu vi que o nome de vocês, História de Sonhos, é tão bonito quanto o nome Amor Exigente. Porque amor exigente é um pleonasmo, todo amor é exigente. E o nome da nossa ONG é lindo e ele encanta onde quer que nós o apresentemos. Mas o Histórias de Sonhos também é muito bonito. Porque o que é do ser humano se ele não sonhar? O que é do ser humano se ele não transformar este sonho em realidade e ficar cada vez melhor e buscar um objetivo? Então, queridos amigos, estamos numa grande família aqui, Amor Exigente mais História de Sonhos, ambos buscando uma qualidade de vida melhor, ambos buscando que os seus participantes aumentem o seu autoconhecimento, aumentem a sua autoestima, não é, Ana? Eu penso que a autoestima é fundamental para o ser humano poder fazer aquilo que ele sonha, poder realizar aquilo que ele planeja. Sem autoestima não saímos do lugar, ficamos infelizes, nos vitimizamos, e isso acontece muito com a família do dependente químico. Por isso o Amor Exigente tem este foco de buscar que os seus participantes resgatem essa autoestima. E hoje nós estamos praticamente começando o mês de dezembro, porque estamos no segundo dia de dezembro, e no mês de dezembro nós trabalhamos essa questão do amor dentro da nossa proposta. É o 12º princípio básico, e ele vem exatamente para redefinir o que é amor, não é? Que é algo diferente de amorosidade, que é algo diferente de gostar. Luiz, temos tantas perguntas para te fazer. Recebemos tantas perguntas também. Perceba, há 6 anos eu bato na porta do Amor Exigente pedindo ajuda para os meus jovens. Cada família com o seu motivo. E, de fato, demorei para entender essa questão de programação de qualidade de vida que o Amor Exigente promove para o bem-estar. Em muitos momentos eu cheguei a pensar que era só voltado para a dependência química. No começo, inclusive, era bem assim que eu ia atrás de vocês. Depois eu fui observando outras coisas que o Amor Exigente é capaz de proporcionar. A pergunta que eu te faço é: todos nós imaginamos que sabemos o que é o amor exigente, mas só quando experimentamos esse conhecimento, quando colocamos em prática, vivenciamos ou participamos de um grupo, é que nós entendemos a dimensão do trabalho. O que você pode contar para quem está nos ouvindo hoje? Que outras coisas o Amor Exigente proporciona, além de esse cuidado com os dependentes químicos e a sua família? Pergunta bacana, Ana. Pergunta de quem conhece o nosso programa, de quem sabe que nós não somos apenas uma ONG que trabalha a questão da dependência química. É claro que o Amor Exigente surgiu no Brasil
pelas mãos de Padre Haroldo Hahn, exatamente para trabalhar as famílias dos dependentes químicos que estavam vivendo a questão da codependência. O que é ser codependente? O codependente é aquela pessoa que convive com um dependente químico e fica na tentativa de salvar a sua vida porque se sente culpado, achando que em determinado momento causou esta doença da dependência química. Então ele fica com o objetivo de tentar curar o dependente químico. Mas o amor exigente... Tá tudo bem, Ana? Tá me ouvindo? Tudo bem, estou te ouvindo bem agora. Agora eles consertaram a minha vida aqui, Luiz. Tá bom, tá bom. E o amor exigente é muito mais do que isto. Sim, acolhe os dependentes químicos que estão buscando sobriedade, trabalhar a sua sobriedade com estes princípios básicos, comportamentais, que eu estou começando a falar para vocês. Mas o amor exigente, ele tem como objetivo uma amplitude muito maior do que essa. Ele tem como objetivo ser um instrumento de qualidade de vida para as pessoas que participam dos nossos grupos. O amor exigente não é só para quem tem problema. O amor exigente é para quem quer resolver os seus problemas. É para quem quer trabalhar esta questão que eu falei inicialmente, de autoconhecimento, essa questão de autoestima. Sabe, Ana, nós estamos vivendo numa sociedade complicada, não é? Uma sociedade que está muito ligada ao consumismo, à falta de tempo, a uma verdadeira compulsão por uso de aparelhos eletrônicos, internet, jogos eletrônicos, e isto tudo está trazendo um vazio muito grande dentro das vidas das pessoas. É só verificarmos o índice de suicídios, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, como tem aumentado nos últimos anos. Por quê? Fico pensando. Porque as pessoas embarcam neste consumismo, embarcam neste uso irrefreado da internet, e elas se esquecem de trabalhar os verdadeiros valores que sustentam o ser humano. E estes valores nada mais são do que os valores éticos, do que a espiritualidade que nos liga com o transcendente. Você deve saber que o amor exigente tem uma espiritualidade pluralista, ou seja, que nós não trabalhamos uma religião específica, mas desejamos e convidamos aos nossos participantes que desenvolvam este lado de espiritualidade, que é exatamente para trazer qualidade de vida, que é exatamente para trabalhar a questão ética, não é? A questão dos valores e das perguntas que nós devemos nos fazer todos os dias. Será que eu devo fazer isto? Será que eu posso fazer? Será que eu quero fazer? O amor exigente, ele traz muitos questionamentos para os seus participantes, mas também traz uma proposta firme que é estudada semanalmente em grupos de apoio por 2 horas. E é isso que faz a diferença nas vidas das pessoas. Então eu faço aqui agora já um convite para toda a família de História de Sonhos, e quem mais possa nos estar ouvindo hoje, porque você sabe que a internet caiu na rede é peixe, né? Pode ser que tenhamos aqui com pessoas que nunca ouviram dizer de História de Sonhos e também nunca ouviram dizer de amor exigente, mas que estejam preocupadas com essas questões que nós estamos falando, deste vazio existencial, ou de como educar os nossos filhos. Você trabalha nessa questão da educação. Me fala um pouquinho do seu trabalho também, para que as pessoas que estão aqui, que não conhecem a História de Sonhos, possam também saber o que é que vocês fazem. Olha, Luiz, tudo começou um tempo atrás, quando eu deixei uma antiga profissão
Eu precisava de uma promoção, fui fazer um estágio. E aí, nesse estágio, eu tive que lecionar, porque eu tinha que aprender a história do objeto, que era dentro da faculdade de História. Eu não era professora, eu acabei me tornando professora, né? Fui aprendendo a ser professora. Quando eu entro na sala de aula para fazer o meu estágio, eu encontro o meu primeiro aluno, que foi um grande obstáculo para a conclusão do meu estágio. Devido ao jeito que ele tinha na sala de aula, que era considerado como indisciplina absoluta, eu quis desistir até do meu estágio e até da minha própria promoção naquele momento. Mas aquele menino me mostrou que ele tinha valores. Por mais que ele fosse bagunceiro, arteiro, ele tinha valores incríveis, valores dos quais eu também tinha recebido na minha educação. E foi o que me fez voltar atrás e querer lecionar para aquela turma, porque ele me ajudou a entender o processo de entrar numa sala de aula e se compor como professor. Eu não sabia, o adulto era eu, mas em vários momentos a sala me tirava do sério a ponto de eu me colocar até na mesma idade que eles. Mas foi convivendo com esse primeiro aluno, o nome é Marcos, sou muito grata a ele porque ele fez uma grande transformação na minha vida. Eu fui aprendendo a lecionar, porque ao conhecer melhor esse garoto, eu entendi o porquê do comportamento inadequado na escola, na sala de aula. E ao entender a história dele, eu percebi que todos os alunos têm um porquê, tem uma história que merece respeito, merece ser valorizada, ouvida, e ninguém é como é sem ter um motivo. Existe um pano de fundo para tudo. E eu comecei então a buscar metodologias diferentes para lecionar a minha disciplina, que era História. E nisso eu me esbarro com várias técnicas, mas 3 em especiais que eu gosto muito e que na junção delas eu consegui colocar da minha maneira, da minha forma de agir, e criou-se então a metodologia PHS, usando a técnica do ver, ouvir e fazer, da pedagogia Waldorf, que propõe soluções, autonomia o tempo inteiro, e também do sonhadorismo, que é uma disciplina nas escolas portuguesas. Então eu trouxe essa técnica para o Brasil, aprendi com o Rui Loureiro, trouxe para o Brasil, implantei no História de Sonhos, e a evolução do aluno é visível. O projeto nos últimos 7 anos, ele ganhou até 83% de desenvolvimento do aluno que passa pelas 13 aulas que nós compomos. E eu fui me tornando uma pessoa muito diferente quando aprendi a ouvir e a perceber o meu aluno como indivíduo. Luiz, é um ganha-ganha muito grande. Eu faço com eles uma troca, eu aprendo muito com eles e ensino aquilo que eu sei. E me proponho, inclusive, a aprender as coisas que eu não sei para ensinar. E aí fui percebendo esses meus alunos, nessas percepções eu fui entendendo as questões comportamentais, algumas delas eu quis estudar mais a fundo, até para que eu pudesse trabalhar melhor esses comportamentos, né? Para obter esses resultados melhorados, para poder mostrar para eles esse alto rendimento que eles podem ter. Afinal de contas, todos nós temos um potencial muito grande, nós só não sabemos aonde ele está e precisamos ativá-lo para externar tudo isso. Eu acabei precisando de muita ajuda, Luiz, e essa é a verdade, porque eu tive que aprender questões que eu sequer fazia ideia de que compunham um jovem dentro de uma sala de aula. Então eu tive ajudas de psicólogos, de psiquiatras, eu fui buscar muita literatura, grupos que trabalham as questões comportamentais para poder entender e ajudar esse aluno a melhorar o seu desempenho. O História de Sonhos, eles nos últimos 7 anos, ele saiu de uma única sala de aula para uma escola, para virar palestra, para virar método implantado em outras escolas, saiu do ensino médio, onde eu introduzi pela primeira vez para atingir também o ensino fundamental anos finais. E quando chega nas redes, né, quando vai para a internet nos últimos 2 anos e meio, o público adulto tem se identificado muito com o nosso trabalho. Hoje nós atendemos de 8 a 80, essa é a nossa faixa etária,
com uma grande expressão também entre os adultos, isso me encanta muito. Eles se identificam com a nossa linguagem objetiva de ensinar, porque ao contar a história, as biografias, a gente mostra para as pessoas que não é no primeiro obstáculo que você precisa desistir. As pessoas de sucesso, os vencedores, as pessoas que se propõem a ter felicidade, não são aquelas pessoas só que ganharam dinheiro, até o dinheiro acaba sendo secundário. São as pessoas que aprenderam a lidar com os nãos que a vida dá, com os erros que tiveram, com o fracasso que não é permanente, né? É isso que eu ensino para eles, que o fracasso não é permanente, que o erro te constrói, você pode corrigir rota, você pode mudar. Abordamos temas incríveis, como por exemplo vitimismo, ansiedade, depressão, amor, valores humanos, tudo isso dentro do contexto histórico, usando biografias de personagens históricos, que é o que o professor de história tem que ensinar dentro de uma sala de aula. O mais legal é que nos últimos 2 anos e meio, de uma sala de aula de uma escola e de algumas palestras, nós acabamos atingindo aí 14 mil alunos, 28 países, estamos sendo traduzidos para 8 idiomas diferentes na plataforma do curso EAD, já temos um livro escrito, estamos terminando o processo de edição do 2º livro, e assim vai, só tende a crescer, mas sempre visando, Luiz, o desempenho, o desenvolvimento humano para que possa ser empreendido dentro dos sonhos daquela pessoa, que ela aprenda a sonhar para realizar. E só para você ter uma ideia, Luiz, de todos esses profissionais que eu consegui ajuda para poder formar o que hoje é o História de Sonhos, nos últimos 6 anos eu bato na porta do Amor Exigente sempre que eu preciso de ajuda para alguma família na questão de dependência química. Mas nesse ano de 2020, eu descobri que o Grupo Amor Exigente é muito maior, visa a questão da qualidade de vida, dessa programação para a qualidade de vida, e em especial com as questões de comportamento, que não é um grupo só para questão de dependência química, né? Ou para famílias que têm entre seus membros o dependente químico, e sim para qualquer pessoa que queira trabalhar tanto a prevenção quanto a questão de comportamento e qualidade de vida. E é isso, Luiz, vocês têm me ajudado muito, e nos últimos 6 anos eu só tenho a agradecer. Que bom, Ana! Olha, você é a pessoa certa para histórias de sonho. Já contou uma história de vida bonita, já contou algo que me deixou entusiasmado. Que bom que você está conosco, Ana, porque realmente nós temos alguns lemas no Amor Exigente que eu gosto sempre de falar sobre eles. Um deles é a questão do sozinhos estamos perdidos e em grupo encontramos a nossa força. E é isto mesmo, Ana, porque quando você percebe que você tem um aluno ou convive com uma criança, com um adolescente ou com um adulto que esteja com problemas, muitas vezes nós não estamos capacitados para ajudá-los. E é preciso que a gente corra atrás de uma capacitação. É claro que existem os profissionais que vão tratar de todos esses problemas que você elencou aí. Mas nós, como leigos, como vamos ajudar alguém que está com ansiedade? Nós, como leigos, como vamos ajudar um jovem que está enveredando para o caminho das drogas? Nós precisamos, de fato, ter um instrumento que nos oriente a dar bons retornos para estas pessoas, um instrumento que diga para nós que o mais importante na vida é amar com exigência, de dizer para as pessoas que estão com um comportamento inadequado que nós a amamos, mas não aceitamos o que elas estão fazendo de errado. Isso tudo é o conjunto do amor exigente. Então, Ana, eu penso que estamos estabelecendo uma excelente parceria, não é? Você contando histórias, encantando, marcando. O educar é tão importante. E educar nada mais é do que marcar o outro com algo positivo. Você é professora de história, e eu me lembro de minha professora de história do ginásio, olha, ficou até o nome dela na minha mente, Dona Mirtes, e uma mulher extraordinária, que contava histórias e que nos deixava paralisados
porque ela entrava nesse processo de contar o porquê que as coisas tinham acontecido, mas não de uma maneira cansativa, de uma maneira lúdica. E isto tudo realmente faz parte de algo que nós precisamos estar atentos, que é esta capacitação. Você falou aí da formação à distância que o Amor Exigente faz para a prevenção. E realmente é um trabalho lindo, chama-se FAD, Formação à Distância. Você sabe, como eu mais ou menos lhe disse, eu acho que nem disse ainda, que o Amor Exigente é composto de 12 princípios básicos, que são trabalhados... Não falou. Não falei, não é? Então, olha aqui. O Amor Exigente ele é constituído de 12 princípios básicos comportamentais, que nas reuniões semanais que trabalhamos as famílias com problemas instalados de dependentes químicos e de codependentes, trabalhamos um destes princípios por mês. Então, temos 4 semanas para estudar este princípio e passar para um próximo. Porém, quando nós pensamos na prevenção, nós pensamos num curso ou numa formação de 15 encontros, e um por semana. Então, estes princípios passam a ser estudados, ao invés de uma vez por mês, uma vez por semana. É o chamado EDUCAE, que é a Educação com Amor Exigente. Então, são 15 encontros, porque só para estudar os princípios precisamos de 12 encontros, já que são 12 princípios. E também precisamos de uma abertura, de uma sensibilização, de uma avaliação, de um encerramento. Então, formamos este conjunto. Ana, estes 12 princípios transformam as nossas vidas, sabe? Os 6 primeiros, eles nos falam de quem sou eu, aonde eu estou, o que eu estou fazendo aqui. Eles nos trazem essa conscientização de que eu sou apenas gente. Eu tiro aquela capa de super-homem, de super-mulher, porque eu volto a pensar-me apenas gente, humano, com muitas qualidades, mas também com muitos defeitos. Eu saio daquela ilusão de ser um semideus ou de ser um super-herói e passo à realidade de ser apenas gente, com recursos limitados, mas que estou buscando a minha identificação. Aonde eu estou vivendo? Por que eu estou vivendo estas coisas? Mas não fica só aí, porque aí os 6 princípios finais, eles nos levam a uma tomada de atitude. Já que a gente está preparado, fortalecido, com uma informação boa, com uma autoestima mais elevada, eu posso começar a tomar atitudes para reformular a minha vida, para reconstruir o que eu devo ser, para eu educar e reeducar com amor os meus filhos e netos. Então, é realmente algo que me deixa encantado. O nosso Amor Exigente, ele é um programa mesmo de qualidade de vida e proteção social extraordinário, que muda as pessoas. Outro lema que nós temos, e que eu gostaria de citar aqui agora, é o seguinte: nada muda se eu não mudar. Olha, que... Luiz, eu ia te perguntar algo nesse sentido, para que você explica isso, mas no formato do Amor Exigente. Eu falo isso há muito tempo. Na plataforma a gente são 150 alunos, 9 pais, e no Instagram o público oscila, você sabe. Eu preciso falar que essas pessoas estão ouvindo a gente agora. Às vezes a gente pensa que o erro está no outro, a gente pensa que o outro é que está errado, que o outro é que está causando todo o problema. E não percebe que se eu mudo, com a minha mudança, eu colaboro para a mudança do outro, para que ele melhore também. E eu explico isso muitas vezes, de várias formas na sala de aula, mas no formato Amor Exigente eu acho que fica claro e evidente.
Então, se você puder explicar isso para eles, eu vou te agradecer muito, Luiz. É simples assim, Ana, e queridos amigos do Histórias de Sonhos e outros que estão nos ouvindo. O princípio número 6 do amor exigente é o princípio do comportamento. Ele nos diz assim: o meu comportamento muda do outro e o do outro muda o meu. Isso é uma realidade. Então, nós vamos estudando este princípio e percebendo que eu não tenho como mudar o outro, Ana. Eu consigo mudar o outro? Não. O outro eu tenho que respeitar, o outro eu tenho que amar, mas eu não consigo mudar o outro. Agora, mudar a mim mesmo eu consigo. É difícil. Precisa até de um grupo de apoio como o Amor Exigente para incentivar estas mudanças de comportamento. Mas está dentro da possibilidade de eu fazer algo positivo por mim mesmo, mudar o meu comportamento. Então vamos dar um exemplo aí para nossos alunos que estão nos ouvindo. Se eu percebo que a minha mãe está nervosa, por exemplo, e muitas vezes as mães ficam nervosas, elas têm muitas responsabilidades, elas têm que trabalhar fora, elas têm que fazer a comida, e aí a mãe chega e está nervosa. O que eu, como filho, vou fazer? Se eu ficar nervoso junto e começar a brigar, aí a briga vai aumentando. A minha mãe vai ficando mais nervosa, eu vou ficando mais nervoso, e vai dando um bate-boca, uma bateção de porta, e a nossa qualidade de vida vai se esvaindo. Agora, se eu, como filho, por exemplo, vejo que a minha mãe está nervosa, e eu chegar e dizer: mãe, eu estou vendo que você está nervosa, posso te ajudar? Deixa eu lavar a louça para você. Me empresta a vassoura que eu vou varrer o quintal. E aí, contar alguma coisa boa para a mãe que aconteceu com você durante o dia. O que vai acontecer? O meu comportamento vai mudar o da minha mãe. Ela vai ficar mais serena, ela vai perceber que ela estava alterada, que ela estava falando alto, que ela estava gritando, que ela estava nervosa. E aí tudo melhora, Ana. Então, o meu comportamento muda do outro. Aí, o da mãe também é a mesma coisa. Às vezes ela percebe que o filho está endiabrado, que não quer ajudar, que não quer cooperar, que não quer respeitar as regras da casa. E não adianta ela fazer um discurso. Porque eu sou a mãe mais infeliz do mundo, porque eu não aguento mais, eu vou sumir. Não é? Esse discurso é terrível, porque eu nunca vi nenhuma mãe que sumiu, né? Elas dizem que vão sumir, mas elas não somem. Então, em vez de fazer esse discurso, essa vitimização, o que eu vou fazer? Qual é o comportamento que a mãe pode mudar? Ela vai conversar, ela vai estabelecer as regras com clareza, ela vai dizer que se a regra não for cumprida, ela vai colocar uma consequência. Antigamente falava castigo, mas é uma palavra tão feia, né? O Amor Exigente não gosta de castigo. Mas, por exemplo, assim, se a regra para o filho é que ele, depois que terminar a refeição, coloque o prato na mesa, na pia para lavar, ou que ele, ao chegar da escola, coloque os seus cadernos na estante e o seu uniforme pendurado no armário, e ele não fez isso, a mãe, ao invés de gritar, ao invés de bater ou de esbravejar, ela vai dizer: olha, meu filho, porque você não fez o que eu lhe pedi, você vai ter uma consequência. Hoje você não vai jogar videogame, ou hoje você não vai assistir a televisão, e pronto, sem gritar. E o outro vai mudar o comportamento dele, porque ele vai perceber que a mãe não está gritando, que a mãe está serena, que ela está falando sério, que ela está exercendo a sua autoridade de mãe, e ele vai, para poder não sofrer uma consequência negativa, no dia seguinte, ele vai tirar o prato dele da mesa. Ele vai chegar em casa e vai guardar o uniforme e os livros no lugar certo.
Então é este comportamento de um e de outro que vocês, como uma ONG que trabalha não só alunos, mas também as famílias, vão poder trabalhar. A gente não adianta esbravejar, gritar, pôr o dedo no nariz do outro, exigir coisas do outro, a gente não consegue nada. Eu consigo se eu mudar o meu comportamento, se eu estiver sereno, se eu estiver sem gritar, se eu fizer aquilo que tiver ao meu alcance. Eu não sei se as pessoas vão estar conseguindo entender os meus exemplos e o que eu estou querendo dizer. Eu até falei para você de um professor que eu amo, que é o professor Ricardo Galhardo, que ele tem uma capacidade muito boa de atingir o adolescente e explicar estas coisas para o adolescente. Inclusive, disse para o professor Ricardo, a semana passada, que eu estou apaixonada pelo trabalho dele. Apaixonada por ele, por tudo que estou aprendendo com ele no canal que ele tem no YouTube, nas palestras que eu já vi que ele deu para o Amor Exigente. Ele vai estar com a gente aqui também palestrando para os nossos alunos, porque o jeito que ele fala, a fala dele é encantadora. Exemplos reais e palpáveis. Que bom! Então, quer dizer, vocês vão trazer o professor Ricardo Galhardo, tem uma voluntária do Amor Exigente excelente que está assistindo a nossa live aqui, que é a Roberta Lima. Ela trabalha com Amor Exigentinho, que é também uma ação do Amor Exigente, que trabalha com crianças das mais diversas faixas etárias, trazendo estes nossos princípios com contação de histórias, com troca de experiências, com trabalhos manuais. E ela vai poder te ajudar. Depois eu passo o contato dela para você, viu, Ana? Para você trazer. Ela está aqui, ela está nos ouvindo, pelo menos eu vi que ela entrou, não sei se ela ainda permanece nesta live. Mas ela é uma das autoras desse FAD, a Formação à Distância de Prevenção com Amor Exigentinho, nas mais diversas faixas etárias. Mas é isso. Então eu estava só justificando que talvez os meus exemplos sejam mais voltados para os pais, como eu falei com você quando nós organizamos essa nossa fala. Não tenho muita experiência de lidar com criança, mas eu sou pai. Quando eduquei os meus filhos, eu não conhecia o Amor Exigente, por isso eu errei muito com eles. Mas agora eu sou avô, eu tenho 7 netinhos. E eles encantam a minha vida, e eu tenho buscado ajudar na educação deles, trazendo o Amor Exigente, trazendo esta questão do comportamento, trazendo essa questão da disciplina, da organização dentro das famílias, dentro das casas, das regras, dos limites. Sabe, Ana, aquilo que não tem... Quando a gente vai fazer um bolo e vai colocar o bolo na assadeira, se essa assadeira não tiver bordas, não tiver limites, o que acontece com a massa que a gente colocou na assadeira? Espalha, né? Espalha tudo, a gente se perde. Esparrama. Se perde, esparrama, não serve para mais nada, não vai cumprir o seu objetivo. Então, um dos princípios do Amor Exigente é esta questão dos limites, da disciplina, das regras, porque se nós quisermos educar os nossos filhos e não colocarmos limites, regras, eles, por mais que a massa seja boa, por mais que ela tenha sido feita com os melhores ovos, com o melhor leite, com a melhor farinha, ela não vai servir para nada, ela vai se perder. Então é um conceito... Olha bem para você ver, Luiz, uma coisa que eu não sabia e está se tornando pública agora dentro da plataforma. Roberto Gonçalves, Espírito Santo. Sou da família Amor Exigente há 14 anos. O Amor Exigente salvou a minha família. Não foi o meu filho, foi a minha família. Quando eu mudei, todos mudaram. Olha que incrível. Viu que bonito exemplo, que bonito testemunho, não é? Eu também permaneço no Amor Exigente há 18 anos, Ana.
porque, como eu disse para você, eu sou pai de 4 filhos e eu não soube educá-los. Porque ninguém sabe, não é, Ana? Educação não é uma coisa que brota assim. Não, e também não é porque nós nos tornamos pais que a gente na maternidade recebe um manual de instrução para como lidar e educar os filhos, não é? Então, mas esse manual de instrução, é claro que há as peculiaridades e cada família vai adaptar de uma maneira, mas ele existe por aí, não é? E entre estes manuais de instruções bons, está o amor exigente, que nos traz essa questão das regras, do limite, da disciplina. Mas acima de tudo, Ana, eu gostaria de falar do último princípio do amor exigente, que é o amor. Como é importante que os nossos filhos saibam que nós os amamos. Sabe? Nós pais temos um amor incondicional pelos nossos filhos. Não há pai e mãe que não ame o seu filho. Mas às vezes, nesta correria do dia a dia, do mundo moderno, a gente se esquece de dizer que a gente ama. Então, isto, queridos amigos, pais que estão nos ouvindo, não esqueçam jamais de acalentar os seus filhos. Ah, mas o meu filho já tem 40 anos. Ué, e ele não continua sendo seu filho? É filho. Abraça. E agora tem a questão da pandemia, né? Mas diga que você o ama, que ele é a pessoa mais importante para a sua vida. Esta questão da demonstração do amor é fundamental para o resgate da autoestima dos nossos filhos. Eles têm que saber que nós os amamos. Porém, o amor do amor exigente é um amor exigente. Não é amor assim, eu te amo, pode fazer o que você quer, do jeito que você quer, eu vou te dar tudo. Não é o amor do amor exigente, não chama o filho de príncipe. Meu príncipe. Porque quando a gente chama o filho da gente de príncipe, depois a gente tem que dar um castelo e uma carruagem para ele. E muitas vezes a gente ou não tem, ou se vai dar, a gente ultrapassa os nossos recursos limitados, não é? Eu tinha um tio que achava que quando o filho fazia 18 anos tinha que dar um carro para ele. E os filhos nunca deram valor para isso. Por quê? Porque o ser humano, ele valoriza aquilo que ele conquista. Então, no amor exigente, nós somos convidados a amar, sim, com muita profundidade, mas permitir que o outro faça o que ele é capaz. Amar para o amor exigente é tirar do outro o melhor que ele tem para dar para si e para a comunidade. Então, este é um recado claro para as famílias que estão nos ouvindo, para os pais que estão nos ouvindo. Mas você, filho, também não deixe de dizer que você ama a sua mamãe, que você ama o seu papai, a sua vovó, o seu vovô. Quanto que custa a gente dizer que ama? Mas dizer da boca para fora também não convence. O que nos convence, o que convence o outro é as nossas atitudes. Então, ser cooperativo. O que é ser cooperativo? É fazer junto com o outro. A mamãe está pondo a mesa, dizer, mamãe, pode deixar que os pratos eu ponho, ou os talheres eu ponho. O papai está lavando o quintal, chegar lá com a vassoura, pai, eu seguro a mangueira e você esfrega o chão, ou o contrário. A mamãe está recolhendo os lixos do banheiro, dizer, mãe, tudo bem, pode deixar que eu vou recolher. A roupa suja está esparramada pela casa? Não. Mamãe, vou guardar a roupa suja dentro do cesto de roupa suja e vou levar lá do lado da máquina para depois você lavar e pendurar, porque eu não alcanço. Então, é esta questão do amor exigente para todas as faixas etárias que é importante. Por quê? Nós precisamos saber que temos que amar o outro. E não por palavras apenas, também por palavras, mas por ações. Não é? Por mudanças no nosso comportamento que volta naquela questão do nada muda se eu não mudar. Então, Ana, veja. Luiz, esta semana eu tive o privilégio de ter conversas individuais com vários voluntários do amor exigente, que decidiram partilhar as suas histórias com seus alunos. Alguns
para os alunos, outros gravaram depoimento. E a fala é unânime. 8 anos atrás, 10 anos atrás, 2 anos atrás, cheguei no amor exigente em frangalhos, derrotado, em pedaços. A minha família totalmente disfuncional. E hoje foram mudando gradativamente as coisas e hoje foi restaurado. Eu fui aplicando os princípios e aí modificando a minha família, a ponto da minha família entender que aqueles princípios eram valorosos demais para não ser aplicados. Pessoas que só um membro da família frequenta o amor exigente, mas que esse um consegue promover a transformação. Ele muda, transforma o outro. Tudo isso, Luiz, porque aprenderam a amar. A minha geração, Luiz, nós criamos errados os nossos filhos. Nós quisemos criar os nossos filhos dando para eles tudo aquilo que a gente não teve, ou julgamos não ter tido, né? E nós acabamos estragando os nossos filhos. Eu falo isso porque eu não sei te dizer o número de jovens que já passaram pela minha mão. Jovens brilhantes, intelectualmente mini-gênios, mas emocionalmente muito fracos. Porque nós estragamos os nossos filhos. Nós tiramos deles o direito de conquista. Eu quero que você leve para os seus amigos do amor exigente. Que bom que a gente possa contar com o amor exigente para nos ensinar. Que bom que há tempo de aprender. Que bom que existe o amor exigente, porque às vezes a gente acha que faltou coisas para a nossa geração e aí quisemos dar demais. Às vezes nem faltou. Às vezes nem faltou. E não tem manual, como a gente falou lá atrás, você disse, né? Não tem um manual para como criar os filhos. Isso mesmo. São histórias de sonhos que você ouviu aí, não é? Porque qual é o pai, qual é a mãe, ou qual é o filho que não tem o sonho de ter uma família legal? O que é uma família legal? Uma família que todos conversam, uma família que os assuntos fluem com naturalidade, que todos podem conversar as suas dores, os seus medos, os seus problemas, ouvir atentamente o outro, falar na hora que tiver que falar, onde todos trabalham juntos para o bem comum, aonde, sabe, Ana, os filhos obedecem os pais. A obediência é uma virtude muito bonita. Estamos falando aqui para os seus jovens, amados jovens aí do Histórias de Sonhos. É muito importante obedecer os pais. Mas o meu pai e a minha mãe, eles me querem isso, me obrigam aquilo. Sim, eles sabem o que é melhor para vocês. Vocês têm que obedecê-los. Por quê? Porque vocês estão vivendo esta fase. Pais e filhos não são iguais. Os pais têm a função de educar os filhos, de manter os filhos, de trabalhar para comprar roupa, para comprar sapato, para comprar comida, não é? E o filho, o que ele tem que fazer? Ele tem que estudar, ele tem que obedecer, ele tem que dormir na hora certa. Essa questão da falta de sono, você sabe que traz estas comorbidades que você falou no início, como depressão, ansiedade. Como que nós fugimos, amados jovens, de ansiedade, de depressão? Nos alimentando bem, nos higienizando bem, dormindo bem, praticando atividades físicas. E tudo isso os nossos pais pedem para nós. E às vezes a gente não obedece. Porque de fato, às vezes é mais gostoso a gente jogar no videogame do que fazer um exercício físico, ou do que ajudar a lavar a louça, ou ajudar a lavar o quintal,
ou levar o cachorro para dar uma volta na esquina. Mas esta obediência vai nos transformar em homens e mulheres de bem, verdadeiros. E os nossos pais vão exigir isso de nós, porque eles têm como objetivo que nós sejamos homens e mulheres de bem. O nosso objetivo como pai e mãe não é dar tudo para os nossos filhos ou fazê-los felizes a qualquer custo, porque a felicidade não vem de nós, nem de outras pessoas. A felicidade é uma coisa própria que o indivíduo vai alcançar se ele for bem administrado, se ele for bem incentivado a fazer as coisas boas. Eu posso falar um outro lema do amor exigente que eu acho muito importante, Ana? Claro que sim, não só pode, como deve. Obrigado, Ana. Eu gosto tanto quando a gente tem espaço para poder falar deste programa lindo. O lema é assim, diz: o seu amor sem exigência me humilha. A sua exigência sem amor me revolta. E o seu amor exigente me constrói, me engrandece, me empodera para eu poder me tornar forte, capaz de enfrentar o mal hoje e todos os dias da minha vida. Então, olha que bonito. O seu amor sem exigência me humilha. Por quê? Porque se eu der sempre, se eu não cobrar, se eu não puser limite, eu estou humilhando o outro. Se eu não permitir que ele alcance pela própria força os seus objetivos, se eu não permitir que o meu filho sofra frustrações, eu estou humilhando esse meu filho. Agora, o contrário também. Se eu só exigir sem amar, eu revolto. Às vezes tem famílias duronas, não é? Que a gente está falando aqui da importância da regra e do limite, da disciplina, mas tem famílias que são altamente disciplinadas. E se o filho sair daquele quadrado, vai perder tudo, vai apanhar, vai ficar de castigo. E isso também não é bom. Por quê? Porque exigência demais sem amor revolta. Então, o amor exigente é, de fato, algo que é uma mistura destas duas qualidades, amar e exigir. Não há possibilidade de nós dizermos que amamos se nós não exigimos. Mas também não há possibilidade de, se só exigimos, mostrar que estamos amando. Então, é simples o nosso programa, Ana. As famílias precisam vivenciar isso. E o jovem também precisa. Precisam conhecer, Luiz. Mas não é um conhecer qualquer, não é um conhecer distante. É um conhecer participativo, efetivo, para que ele possa entender. É um experimentar, é um vivenciar. É por isso que eu estou abrindo esse espaço para que a gente possa trazer informações do amor exigente, para que os jovens possam ir até o amor exigente. Sabe, eu quero muito que o jovem conheça. Eu não vou esquecer a minha conversa com o Flávio, que foi uma das pessoas que deram depoimento, e está gravado, está aqui no canal do YouTube, e ele fala assim: às vezes você não tem um filho que usa drogas, mas você tem um filho com uma droga de comportamento. E eu quero muito que todos os alunos do História de Sonhos, as famílias que nós já assistimos em algum momento, que nos acompanham, conheçam direito o amor exigente, que experimente, vivencie isso. Eu vou me empenhar muito, Luiz, para que isso aconteça. Eu tive o privilégio de poder ouvir o Padre Haroldo 2 vezes. Não tive o privilégio ainda de conhecer a Dona Mara, mas eu sei que transforma. Transforma não é porque o Luiz está aqui falando isso hoje comigo. Não. Transforma porque você aprende a se conhecer melhor. Você começa a colocar em prática esses princípios. Conhecimento nunca é demais.
Conhecimento sem praticar é obesidade cerebral, eu falo isso para eles. O amor exigente, ele ensina você e você pratica esse ensinamento, torna bem fácil. A gente precisa praticar as coisas que aprende. Não basta só aprender, eu aprendi. Se você aprendeu, não pôs em prática, você realmente não aprendeu. Se você está curioso com a nossa fala hoje, manda mensagem. Nós vamos achar o amor exigente mais próximo de você, mas o site do amor exigente é extremamente funcional. Eu faço um desafio para vocês, que é o desafio que o amor exigente faz. Frequente um grupo por pelo menos 6 semanas. Ouça as partilhas, aproveite ao máximo. Se sentir confortável, também partilhe. Porque não importa que local da família você ocupe, se você é o pai, se você é a mãe, a tia, a avó, o amor exigente é para todos, é para todas as idades. Eu fiquei encantada, Luiz. Você falou da Roberta, eu vou prosear muito com a Roberta, você pode ter certeza disso. Porque eu não sabia do amor exigentinho, um programa para criança, a partir de 4 anos. 6 anos convivendo com vocês, Luiz, pedindo ajuda, e eu não conhecia o amor exigentinho. Eu não sabia que existia um amor exigente para a terceira idade, para a melhor idade. Então, assim, eu já vi os pequenos milagres e os grandes milagres que as pessoas acompanham no amor exigente. Luiz, eu sei que seu horário está apertado, você tem uma outra reunião para fazer, mas eu quero que você compartilhe com os meus jovens, convide eles a frequentar o amor exigente. Eu quero que seja pela sua fala, Luiz, porque a sua fala tem um poder curativo, eu sei disso. Olha, queridos amigos, o amor exigente é uma grande família. E ele, como sendo uma grande família, ele acolhe as pessoas de todas as idades. Então, desde o amor exigentinho, que são Obrigado, Suzana. da mais tenra idade até a adolescência, nós temos atividades para todas essas pessoas, para trabalhar exatamente essa questão dos valores comportamentais, dos princípios comportamentais que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. E da questão da espiritualidade também, independente da religião que cada um tenha, de aumentar em nós a espiritualidade, porque a espiritualidade é um fator de proteção contra maus comportamentos e contra o uso e abuso de drogas, não se esquecendo, caro jovem, que o álcool também é droga, o cigarro, o narguilé também são drogas. O cigarro eletrônico também é droga. Eles alteram a nossa percepção cerebral e eles podem transformar o uso numa doença chamada dependência química, que mata. Milhares de jovens morrem. E é uma doença que não mata da noite para o dia. Se vocês entrarem em qualquer internet, vocês vão ver como vivem crianças e jovens na Cracolândia das grandes cidades, verdadeiros zumbis, mortos-vivos, que ficam andando e rondando por aquelas ruas até morrerem definitivamente. Então, e como elas começaram? Um dia tomando um copo de cerveja, fumando um cigarro, fumando um narguilé, fumando um cigarro de maconha, que muitos dizem que não faz mal, mas é uma droga que pode causar doenças gravíssimas, como a esquizofrenia, por exemplo, que é quando a pessoa perde a percepção da realidade e não sabe mais nem quem é e nem o que ela deve fazer. Então, meu amigo jovem, o amor exigente é para todos, inclusive para as crianças e os jovens. Mas também é para o dependente químico que entrou nessa roubada, que ficou doente, e o amor exigente o acolhe para ele se tratar. É para suas famílias, as famílias dos dependentes químicos, que não sabem como lidar com esta doença e muitas vezes acabam criticando o jovem que está dependente químico sem saber que ele está doente e ele precisa de tratamento. E como disse a Ana, o amor exigente também é para os idosos, para as pessoas da terceira idade. E sabe, Ana, tem muitas pessoas da terceira idade
que estão começando a usar droga depois dos 60, 70 anos, em especial remédios para dormir, em especial vinho e álcool. Por quê? Porque eles ficam vazias, perderam o sentido de vida. Venha ser voluntário do Amor Exigente, se você já está aí na maior idade, depois dos 65 anos, mas de qualquer idade que você queira vir participar conosco, para conhecer e vivenciar esse programa. Então, realmente é um programa lindo, de qualidade de vida, que eu gostaria que você viesse nos conhecer. E tem o site do Amor Exigente, que é o amorexigente.org.br, que está muito rico. Ele é cuidado pelo Tiago Bianchetti, um rapaz que tem muito carinho. Ali ele coloca muitas informações a respeito de drogas, em especial da maconha, o quanto ela faz mal, em especial da cerveja, do narguilé, do cigarro eletrônico. São coisas que estão tão comuns. E também a questão do vício pelos jogos eletrônicos, viu, criançada, jovens? O vício por jogos eletrônicos também pode destruir a vida. E como eu percebo isso? Quando eu não me interesso por mais nada. Jogar na internet é gostoso? É legal, é gostoso. Quanto? Meia hora por dia, 1 hora por dia? Ótimo. Agora, há jovens que ficam 20... Ana, eu tenho o depoimento de uma mãe há 15 dias no grupo que diz que o filho estava evacuando sobre si mesmo para não levantar de frente do computador e não perder o jogo lá, a mudança de fase do jogo. Não sai da frente do computador porque estão viciados, não conseguem nem ir no banheiro para fazer xixi, cocô, porque estão ali absolutamente viciados. Então, tudo que é um vício na nossa vida, nós precisamos ajuda para nos libertar deste vício. Né? Quer seja de comer demais, quer seja de jogar demais, ou de beber demais, ou de fumar demais. E isto é uma progressiva na nossa vida. Você pode estar pensando, mas eu só fumo um cigarrinho quando eu estou com os meus amigos. Eu só tomo um copinho de cerveja quando eu vou no baile. Mas ninguém que está na Cracolândia começou usando 20 pedras de crack por dia. Começou assim, usando uma cervejinha numa festinha para perder a desinibição. Então, queridos amigos, eu não estou querendo assustar ninguém. A droga, infelizmente, ela é prazerosa no início. E é por isso que ela ganha tantos adeptos. Mas, com o passar do tempo, ela se transforma numa doença. E, como toda doença, ela precisa de tratamento. Não vamos mais cansar os seus queridos jovens e os seus familiares, não é, Ana? Eles já entenderam que nós temos um tesouro para lhes oferecer. 2 tesouros. Histórias de sonhos e amor exigente. Luiz, antes de você ir para a sua próxima reunião e eu encerrar aqui com os recados para eles, para que você possa não perder o horário, eu quero te fazer um agradecimento. Essa semana nós fizemos a nossa contabilidade. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer você nesses 6 anos de história de sonhos, buscando ajuda no Amor Exigente. Nós tivemos um resultado de 126 famílias que foram atendidas por vocês. 119 até o ano passado, 7 ainda em acompanhamento esse ano. Eu nunca pago vocês por isso, pelo bem que vocês fizeram para todos os meus meninos, para todas as minhas meninas e para as famílias deles que eu tanto prezo. Então, leve para a equipe do Amor Exigente o meu agradecimento. Muito obrigada. Para mim foi muito importante, ainda é e continuará sendo, poder contar com o Amor Exigente na minha vida, na vida dos meus meninos
e das famílias que eles pertencem. Obrigada mesmo. E não percam a live com o professor Ricardo Galhardo, que a Ana vai divulgar nos próximos dias. O professor Ricardo Galhardo é imperdível. Eu sou fã dele e eu o apresentei para a Ana, assim como eu vou apresentar também a Roberta Lima. Luiz, muito obrigada. As famílias ficaram agora curiosas. A Suzana colocou agora o site do Amor Exigente aqui embaixo. A live vai ficar salva. Daqui uma semana ela vai para o canal do YouTube. Vou mandar o arquivo para que vocês tenham aí. Mas quanto mais pessoas souberem que vale a pena ser amor exigente, mais feliz eu vou ficar, mais orgulhosa eu vou ficar do nosso trabalho aqui no História de Sonhos, porque eu sei que funciona, eu já vi funcionar, eu sei que dá resultado, eu vi muita coisa boa acontecer, eu vi famílias inteiras sendo gratos ao amor exigente. Mande sim para mim. Muito obrigado. Mande a gravação dessa nossa conversa que eu vou divulgar para os nossos grupos. Obrigada, Luiz. Um grande beijo para você e para todos do Amor Exigente. Tá vendo, gente? Dezembro Vermelho foi assim. Não adianta nada eu falar de DST para vocês e explicar como elas funcionam sem antes falar das portas de entradas. Por isso o Luiz veio com a gente hoje para fazer o convite para que a gente possa conhecer essas questões de como mudar os nossos comportamentos. O amor exigente proporciona isso para a gente. Mas em especial quero que vocês deem atenção. Droga não é só o que você conhece. Às vezes pode ser a droga do nosso comportamento. Preste atenção nisso. A partir de agora eu quero fazer um convite para vocês de que vocês assistam a playlist criada falando só do amor exigente. Tudo que o amor exigente forneceu de conteúdo pra gente, as histórias que eles contaram, as lives que nós fizemos com o professor Ricardo Galhardo e também com o Luiz, e também com o Danilo, que é o psicólogo, falando das percepções, elas estão todas arquivadas numa única playlist chamada Amor Exigente. Mas eu quero reforçar uma coisa importante que na conversa com o Luiz a gente acabou não abordando, eu quero abordar agora. Quando você procura um grupo do Amor Exigente e compartilha com eles a sua história, tem uma coisa que é incrível nesse grupo. A sua história, ela passa pelo sigilo. Ela é guardada naquele grupo que você participa. Não é contada, existe o sigilo e isso é muito importante. Preservar e proteger a sua história, a história da sua família, até o motivo que fez vocês chegarem para o amor exigente. E aí, quando as pessoas têm um tempo de grupo e se sentem preparadas, elas acabam compartilhando publicamente as histórias. Não é obrigatório, mas tem uma coisa linda no amor exigente. As pessoas que participam do amor exigente, num primeiro momento pedindo ajuda, recebem essa ajuda, sentem essa acolhida. Depois de um tempo, ela acaba sendo voluntária do grupo, porque ela quer devolver o bem que ela recebeu. Hoje, eu tenho muito a agradecer. Só de pessoas online aqui no Instagram, deu mais de 130 pessoas. Vale a pena, não vale? Pois é, essas lives de quarta-feira estão cada vez mais imperdíveis. E 2021, aguarde, é só coisa boa que estão prontas para vocês. Para encerrar, tem aqui uma frase que eu não posso deixar de dizer. Quando você não empreende o seu sonho, você é extremamente mal pago para empreender o sonho dos outros. Até a semana que vem, gente. Um beijo. Tchau. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo pra você e tchau!